MarchTubers, aqui é Michele Denarte Tamburus, direto de Orlando, Flórida, para comentar com vocês sobre uma alteração que ocorreu na lei que define as regras da investigação de paternidade. Foi uma alteração muito importante que ocorreu há um ano, referente a quem pode ser sujeito nessa investigação. Vamos conferir no vídeo. Antes de nós começarmos a falar necessariamente dessa questão de quem é que pode pedir a investigação e contra quem essa investigação pode ser pedida, nós temos que por um procedimento de reconhecimento de paternidade, de investigação de paternidade, envolve uma circunstância em que não há indicação da paternidade na certidão ou registro de nascimento de um indivíduo. E esse procedimento de reconhecimento de paternidade, ele pode ser feito tanto de maneira voluntária como de maneira coativa. Então, da maneira voluntária, nós temos que o pai dessa criança, desse adolescente ou da pessoa que já é adulta, inclusive, ele pode fazer esse reconhecimento em qualquer tipo de declaração de vontade, não somente num registro civil de pessoa física que implicaria no registro de pessoas naturais de nascimento de uma pessoa, que é a certidão de nascimento. Pode ser feito também por testamento ou em escritura pública. Então, essa forma de manifestação voluntária é quando o pai tem o entendimento de que aquela pessoa é filha ou filha dele e ele pretende reconhecer essa pessoa e, claro que, consequentemente, essa pessoa terá o direito ao uso do nome de família, a participar na sucessão dos bens e direitos, em caso de falecimento desse pai, enfim, porque todos os filhos, desde a Constituição de 88, porém, até um pouco tardiamente, um reconhecimento legal efetivo se foi feito em relação a que o tratamento dos filhos deve ser igualitário, não deve haver nenhum tipo de discriminação entre filhos nascidos do casamento, ou antes do casamento, ou depois do casamento, ou fora do casamento. E veja que nesse tipo de reconhecimento voluntário também, se a pessoa que for reconhecida for maior de idade, esse pai deve ter o consentimento desse filho que concorde com esse reconhecimento de paternidade. E se for menor, quando se tornar adulto, ele ou ela terão até 4 anos para pedir a anulação desse registro, para recusar esse registro que foi feito voluntariamente pelo suposto pai. Agora, se esse suposto pai se recusa a reconhecer essa paternidade, não vai espontaneamente reconhecer a paternidade, aí é necessário uma ação de investigação de paternidade. E nessa ação de investigação de paternidade deve-se ofertar provas demonstrando que havia algum relacionamento entre a mãe da pessoa que está pedindo o reconhecimento de paternidade, mais o suposto pai, e também o auxílio da prova pericial que envolve análise de fotografias para ver a semelhança entre o investigado, no caso o suposto pai, e o filho, e também o exame de DNA. Essa questão do exame de DNA, ela gera muita polêmica, porque na lei fala que se não for feito o exame de DNA, se houver recusa do suposto pai em efetuar esse exame de DNA, presume-se a paternidade. Só que essa presunção tem que ser aliada, e a própria lei fala, com o contexto de provas. Quer dizer, não era para ser simplesmente, não, tem o exame de DNA, deu positivo, então é o pai. Até porque questiona-se às vezes a questão do próprio exame, de ocorrer alguma falha, né, na forma dos procedimentos que foram efetuados esse exame, enfim.
Então é por isso que deve se aliar não somente o resultado, mas também as outras provas. Então, veja, claro que se o suposto pai se recusa a aceitar que é o pai, e tem outras provas que mostram troca de correspondência, cartas, convivência em comum durante o período ali que foi reconhecida a existência de um relacionamento e que gerou a gravidez da mãe da pessoa que pretende ser reconhecida como filho. Enfim, nessas circunstâncias, aí sim, o suposto pai se recusa, então se aceita como essa recusa aliada a esse contexto probatório que existe mesmo a situação que deve ser reconhecida essa paternidade. Agora, a prática dos tribunais, a prática que nós vemos é que houve a recusa, então é o pai. Na verdade, eu já vi decisões também que não tem outras provas que indiquem ter existido um relacionamento, aí não houve a condenação no reconhecimento de paternidade. Então, na verdade, apesar de haver uma tendência de que seja julgado favoravelmente a quem está pedindo a investigação essa paternidade, existem sim alguns julgados que, se não houver outras provas, não vai autorizar o reconhecimento. E agora, qual é a novidade legal que nós temos? Teve uma alteração na legislação referente à investigação de paternidade para inclusão de um dispositivo legal ali, uma norma jurídica que fala que na ausência do suposto pai, seja por falecimento, por estar em local desconhecido, inacessível, poderá se propor essa medida judicial contra parentes próximos na linha de sucessão, de hereditariedade em relação a esse suposto pai. Quer dizer que providenciar os exames de DNA correspondentes a esses parentescos próximos que compartilham do mesmo, que são consanguíneos juntamente ao suposto pai, e aí confrontar o teste de DNA para obter o resultado. E serve da mesma forma. Se recusar em fazer o exame, vai ter presunção da paternidade, devendo-se observar o contexto probatório. Então, o que ocorre? Essa norma, na verdade, incorporou no ordenamento jurídico uma regra que já havia sido aplicada pelos tribunais por todo o Brasil, porque já se admitia na ausência do suposto pai que houvesse a coleta de material genético, se fosse autorizado que se exigisse a coleta de material genético de parentes em grau próximo, vai se buscar os mais próximos possíveis. Por exemplo, outros filhos desse suposto pai, ou avô, avó, enfim. Todas aquelas pessoas com vínculo sanguíneo com esse suposto pai, porque aí haveria aí um percentual de similaridade em relação na comparação para apurar a paternidade em relação a quem está pedindo esse reconhecimento. E gerou-se ainda questionamentos em relação a esse dispositivo, porque fala que quem tem que arcar com os custos desse procedimento é o autor do processo, ou seja, aquele que está pedindo o reconhecimento da paternidade. E claro que, reconhecida a paternidade por sentença, vai ser efetuado o registro e esse filho vai passar a ter os mesmos direitos em relação aos demais filhos desse indivíduo que foi considerado o pai do investigando. Eu agradeço por terem assistido o conteúdo que eu trouxe para vocês. Espero que esse assunto tenha aclarado algumas dúvidas que às vezes as pessoas têm em relação a vínculo de parentesco, paternidade, enfim. Eu agradeço por curtirem, se inscreverem no canal, compartilharem esse vídeo, seguirem o nosso conteúdo.
Vejo vocês na próxima!